Oi, pessoal. Estou gravando esse vídeo aqui para contar a minha experiência em Gramado, porque eu acho que quando a experiência é ruim, todo mundo conta, compartilha, e é importante a gente, quando tem uma experiência legal em algum lugar, alguma coisa, também compartilhar, porque afinal de contas é importante assim, a gente contar os pontos positivos que a gente teve do local. Primeiramente, Gramado foi um lugar que eu sempre quis ir, desde que eu via reportagens sobre a cidade, sempre me despertou o interesse de ir. Das cidades brasileiras que eu turísticas assim, era a que mais me despertava, assim, a Serra Gaúcha como um todo, mas especialmente Gramado por ser talvez o foco que mais passava na TV. Então eu tava com medo de chegar lá e não suprir minhas expectativas, né? E foi exatamente o contrário. Basicamente, a cidade, quando eu falava que eu ia para passar as férias lá, quem já foi me falava super bem, mas eu achava que era só por incentivo das férias e tal, não sei o quê, alguma coisa assim, mas realmente me surpreendeu. Bom, eu já nasci em São Paulo, morei no sul de Minas, Salvador, Curitiba e atualmente tô morando em BH. Todos os lugares que eu morei sempre é, eu adorei cada lugar assim. É, além dos lugares que eu morei, eu já visitei bastante cidade, mas Gramado ela me surpreendeu de forma assim em muitos aspectos assim, porque quer queira quer não, cada cidade tem o seu ponto positivo, seu ponto negativo, mas Gramado ela surpreendeu pelo excesso de coisas positivas que eu vou listar essas coisas positivas que eu até anotei aqui. Basicamente, quatro pontos que me chamaram bastante atenção. Primeira, Primeiro ponto é a educação e a simpatia do povo gaúcho. Eu achei assim, me chamou bastante atenção, assim. Da honestidade também, assim, coisa que, tipo, em certas cidades turísticas, perdão, quando vê um turista, tem aquele negócio de falar assim, ah, vou aproveitar, tirar, por exemplo, vai pegar um táxi, um Uber, talvez o cara faça um trajeto maior como você não conhece a cidade, faz um trajeto maior para poder ter um cascalho a mais. E lá não, assim, a questão disso, de honestidade da população, me chamou muito a atenção. Tanto que eu tenho uma necessaire que eu sempre levo comigo. Quem me conhece sabe que eu levo essa necessaire para tudo quanto é lugar, porque eu coloco minhas tranqueiras toda lá, cigarro, carteira, tudo, celular, para não ficar com os bolsos parecendo um palhaço, assim, do bolso cheio. E fui numa loja e esqueci. Fui lá, comprei um negócio lá e deixei na bancada ali da loja. Foi até numa loja perto do Lago Negro, quem conhece Gramado sabe. E foi num sábado, se não me engano. E tava muito cheio. E eu fui lá, esqueci, fomos por lá no Lago Negro passear. Eu e minha esposa, quando voltamos, quando tava lá, depois de um tempo, falei, putz, cadê minha bolsinha? Aí eu lembrei que eu deixei lá. Fomos lá, tava no mesmo lugar, do mesmo jeito. E até comentei assim, falei assim, nossa, se fosse em outra cidade, talvez não encontrar. Aí todo mundo que eu comentava lá sempre falava, cara, aqui você vai sempre, pode ficar despreocupado. Se você perder alguma coisa, a probabilidade de você achar é muito grande, porque se não achar no local, a próprio pessoal vai tentar te achar de alguma forma e te devolver aquilo. Então,
é uma coisa que impressiona, né? Ainda mais nos dias de hoje, com a crise que tá, você achar uma bolsa lá com, sei lá, eu sempre deixo dois celulares, carregador portátil, um monte de coisa de um certo valorzinho, que a pessoa pode falar assim, não, beleza, vou ficar para mim. Então isso me chamou muito a atenção. Eu acho bem bacana compartilhar, assim, para que é um ponto bem positivo, assim, da cidade e de toda a região que eu vi. Então, esse é o primeiro ponto, assim, além da educação e a simpatia do povo, assim, de querer sempre te atender bem então isso é muito bom. O segundo é o respeito e a cultura e a tradição, seja gaúcha ou seja dos antepassados deles. Como lá tem muito descendente de italiano e alemão, você vê bastante a população preservando a cultura dos seus ancestrais e da própria tradição gaúcha, coisa que a gente não vê muito aqui no Brasil. Eu tenho uma esposa que ela é descendente de japonês e é, eu sempre fui apaixonado pela cultura japonesa, um cara que cresceu vendo Jaspion, então eu sou apaixonado pela cultura japonesa. E uma das coisas que me chamavam bastante atenção no Japão é o respeito à tradição japonesa. E lá no sul eu vi isso bem claro, assim, o orgulho que eles têm das raízes deles e do estado deles, que é uma coisa bem legal. Um dia a gente foi para Canela e eu conversando com o Uber, comentei isso, que eu achei bem legal esse respeito à tradição. Eles falam que lá eles aprendem além do hino nacional, o hino do estado. Então todo gaúcho aprende o hino do estado. Então, assim, olha que eu morei, como eu falei, em diversos cantos do país. Talvez o único que eu aprendi o hino nacional que eu tive na escola foi em Curitiba, mas só, também não tinha do estado. Então você vê que vamos dizer, o patriotismo que eles têm é muito bonito de se ver. E não é aquele patriotismo de só usar camisa da seleção ou coisa assim. É de respeitar o estado, a terra deles, é de respeito, de carinho deles, falar com orgulho do Rio Grande do Sul. Então isso é uma das coisas que eu achei mais fantásticas, assim, que é muito bom você ver dentro do seu país a própria população tendo orgulho do seu estado. Então é bem legal. Bom, o terceiro, eu até coloquei aqui, anotei aqui do lado, é o chimarrão. O chimarrão é uma coisa que eu descobri lá, que eu achava que era alguma tradição que era do pessoal do Sul, com influência talvez do Uruguai, Argentina e tal. E eu fui descobrir lá quando eu fui experimentar, que apesar de ter morado no Paraná, eu nunca experimentei o chimarrão. Aí eu falei, vou aproveitar que eu tô, né? Vou experimentar. Esse é bom. Na vida tudo a gente tem que, só abrindo um parênteses, a gente tem que experimentar, senão a gente nunca vai saber se é bom ou ruim. Então eu fui experimentar. E lá na loja que eu fui tomar, a moça me contou que o chimarrão é uma tradição dos indígenas, do próprio povo indígena, e que o pessoal do sul mantém essa tradição e esse costume. Então isso me chamou muito a atenção, que era uma coisa que eu sempre me perguntava assim, eu falava assim, pô, o Brasil tem um país enorme, eu morei em diversos lugares, desde Salvador até Curitiba, então você via coisas, é, costumes e tradições totalmente diferentes, mas você via que nenhuma era brasileira. Até a própria capoeira é uma coisa dos escravos, então que aqui ainda se mantém e que eu acho super legal. Mas o chimarrão, por ser um negócio indígena que eu aprendi lá, me chamou muita atenção. Talvez seja
pelo menos que eu saiba, a tradição 100% brasileira. Então achei bem legal. Como eu experimentei e gostei do chimarrão, acabei trazendo uma cuia para cá, para BH. E de vez em quando eu vou tomar. Só que não vai dar para tomar todo dia, porque aqui o clima de BH não favorece tanto de ficar tomando bastante chimarrão. Nem chá, chá já é difícil, então, mas quando der vou experimentar. E por último, a questão da cidadania. Essa questão da cidadania me chamou também muita atenção, que é o seguinte, é o amor que eles têm à cidade deles. Quando você vê algum turista jogando lixo no chão, o próprio gaúcho ele vai e te fala assim, cara, não, não joga no lixo. Pega, se não achar lixo, leva pro hotel, mas eles mesmos corrigem os turistas, o que é legal, porque eles mantêm a cidade limpa e não deixam quem vem de fora sujar a cidade deles, o que é legal. Isso não ocorre tanto, mas é porque acho que o próprio turista, eu pelo menos, quando tô lá, assim, eu ficava com vergonha. Às vezes por costume. Você tá com, sei lá, uma latinha de coca e tal, e às vezes deixa no chão. Lá é tão limpo que você não fala assim, cara, eu vou deixar no chão, que vergonha, não dá pra fazer isso. Então é bem bacana. E uma coisa que eu vi que eles, conversando com esse cara do Uber, que quando a gente foi pra Canela, tava contando o caso da estradinha de Gramado a Canela, tinha muito lixo nas encostas da estrada. Aí o que que o pessoal de Gramado e Canela fizeram? O pessoal de Canela foi do início da cidade até o limite da cidade, limpando, recolhendo lixo. Pegaram um dia a própria população fazendo essa limpeza na encosta do, da estrada. O pessoal de Gramado também foi do início da cidade até o limite da cidade e os dois se encontraram fazendo a limpeza, cada um da sua parte da cidade, da estrada. Então, você vê que a própria população tem essa preocupação com a cidade, não ficar esperando o governo fazer e tal. Às vezes a gente fica muito, o governo tem que fazer isso pela gente. Tem que fazer. Mas às vezes, cara, se não tá fazendo, por que que a gente não pode fazer? E é uma questão simples, que é bacana, que daí você é até um passatempo que você faz. Reúne a cidade, se diverte, assim, de ver a sua cidade limpa, assim, de você ver o resultado disso. Então, eu achei bem interessante esses pontos, assim, que eu listei. Então, foi basicamente nesses 4 pontos que eu quis colocar no vídeo e que me chamaram bastante atenção, que eu quis compartilhar, porque às vezes a gente só compartilha as coisas, os pontos negativos da, do, da experiência que a gente teve, seja numa viagem à cidade, ou num restaurante, ou qualquer outra coisa. Quando é uma coisa ruim, a gente sempre tem aquele intuito de falar, gente, não vai lá, eu tive uma experiência horrível e tal, não sei o que, aconteceu isso e tal. E às vezes a gente esquece quando tem uma coisa que te chama a atenção de compartilhar. Eu até pensei em escrever um texto, mas eu tô vendo aqui já tem 14 minutos de vídeo. Colocar isso em texto talvez ia ficar muito grande, o povo não ia querer ver, ler, e a mensagem que eu ia passar não ia servir de nada. Superei até um pouco a minha timidez, que eu sou meio tímido para fazer vídeo, assim, essas coisas. Mas para mim valeu a pena porque acho que eu tinha como uma obrigação fazer esse vídeo, assim, de uma forma de até agradecimento à receptividade da população de Gramado nessa uma semana que eu e minha esposa passamos lá. Foi muito bacana, espero que
cada vez ações como essas cresçam no país e que tenha um país melhor. É isso. Um abraço a todos e até a próxima.